Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira viagem arqueológica, sabe? Vamos cavar fundo nas escrituras para descobrir o verdadeiro DNA da adoração. E se prepare, porque o que a gente vai encontrar é um significado muito mais antigo e profundo do que a gente costuma imaginar. Vamos lá, para começar. Se eu pergunto o que é adoração, o que vem na cabeça? Provavelmente música, cantar na igreja, aquele momento especial do domingo, certo? Mas e se a resposta original para essa pergunta for algo muito mais essencial? Algo que está ligado ao nosso próprio propósito de existir? Pois é, para muita gente, a adoração se resume a isso aqui. A música que toca, o ato de cantar junto na comunidade, um evento com hora marcada ou até aquele sentimento que arrepia. E olha, tudo isso tem o seu lugar, claro que sim, mas isso é só a pontinha de um iceberg gigantesco. A verdade, pessoal, é que a adoração, na sua essência, é mais antiga que a música no templo. É mais antiga que os levitas. Ela é mais antiga até mesmo que o pecado. Ela está lá, no projeto original da criação da humanidade. Então é aqui que a gente começa a quebrar o paradigma. A proposta é justamente essa: parar de enxergar a adoração como um evento que acontece no domingo e começar a entender que a adoração é uma identidade, algo que a gente carrega todos os dias da semana. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a nossa conversa. Adoração não é o que se faz num lugar específico, num horário específico. É quem a gente é. É algo que transborda para todas as áreas da nossa vida, de segunda a segunda. Para a gente entender essa identidade, a gente precisa voltar no tempo, lá para o começo de tudo. Antes de qualquer templo, de qualquer tenda, o que existia era um jardim. O Éden não era só um lugar bonito, ele era o primeiro santuário de Deus na Terra. E nesse primeiro santuário, Deus deu à humanidade duas tarefas bem específicas, dois verbos que definem o nosso propósito original: cultivar e guardar. E é exatamente aqui que o grande segredo começa a ser revelado. Olha que interessante. A palavra hebraica para cultivar é abad. O mais fascinante é que essa mesmíssima palavra é usada centenas de outras vezes na Bíblia para falar sobre servir e cultuar a Deus. O que isso quer dizer? Que o nosso trabalho diário, os estudos, a busca por excelência na profissão, tudo isso é, na sua essência, uma forma de culto. É uma liturgia sagrada. A segunda palavra é chamar, que quer dizer guardar, proteger. Então, a adoração também é um ato de proteção. Proteger a nossa mente, o nosso coração, a nossa família. É zelar ativamente pelo ambiente da presença de Deus na nossa vida cotidiana. Abade e chamar. Serviço e proteção. Essa era a adoração original. E esse versículo ilustra isso perfeitamente. A adoração não era um evento com hora marcada. Era uma caminhada constante, um relacionamento diário com Deus. Ali, na viração do dia, de forma natural e contínua. Mas a gente sabe que essa comunhão perfeita foi quebrada. O pecado não foi só a quebra de uma regra, foi muito mais profundo. Foi a quebra de um relacionamento. E a reação imediata de Adão e Eva não foi nem de arrependimento, foi de medo. Eles se esconderam. Aquela comunhão da caminhada diária foi trocada pela vergonha e pelo ato de se esconder da presença de Deus. E aqui a gente vê um contraste fundamental. De um lado, a solução humana. Folhas de figueira, algo frágil, temporário, que só consegue cobrir a vergonha por fora. Do outro lado, a gente tem a provisão divina, túnicas de pele, que apontam para uma solução muito, mas muito mais profunda. Pensa na profundidade disso aqui. Para que houvesse peles, um animal inocente teve que morrer. Pela primeira vez na história da criação, sangue foi derramado para cobrir a culpa do ser humano. O próprio Deus realizou o primeiro sacrifício. Então, um ponto crucial é este: o princípio espiritual mudou radicalmente. Antes do pecado, o serviço, a comunhão, o abade, era o suficiente. Agora, depois do pecado, para se aproximar de Deus, o serviço precisa passar pelo portão do sacrifício. Séculos se passam e Deus resgata um povo do Egito. Um povo com mentalidade de escravo que tinha se esquecido de como adorar. Então, o que ele faz? Ele institui o tabernáculo, que era como uma escola visual para reensinar esse povo a viver na sua presença. O propósito nunca foi só ter um templo bonito, mas estabelecer um princípio de vida. A presença de Deus habitando bem no centro de tudo.
E o projeto do tabernáculo ensinava duas lições importantíssimas. A primeira, centralidade. Deus precisa estar no meio da nossa vida, das finanças, da família, de tudo. E a segunda, ordem. A santidade e a adoração de verdade exigem uma vida organizada, intencional. Ok, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça agora. A gente passou pelo Éden, pela queda, pelo tabernáculo. Agora vamos ver como toda essa jornada nos leva a recuperar aquela identidade que foi perdida lá no comecinho. Essa linha do tempo resume bem a nossa viagem, né? Começou com a adoração como nossa identidade, lá no Éden. A queda introduziu a necessidade do sacrifício. O tabernáculo nos ensinou sobre a centralidade de Deus. E hoje, tudo isso chega no conceito de sacerdócio. E é fundamental entender isso. O tabernáculo e todos aqueles rituais, eles eram como uma sombra, um modelo que apontava para uma realidade final, muito maior. Aquele sacrifício do animal no Éden era só um prenúncio do sacrifício definitivo. E aqui está a grande virada, a restauração. Através do sacrifício de Cristo, a nossa identidade original é devolvida. A Bíblia diz que agora todo aquele que crê faz parte de um sacerdócio real. O sacerdócio não é mais para uma tribo específica, é para todos nós. Então, o resumo da ópera é este: a identidade de sacerdote foi restaurada. O nosso trabalho diário volta a ser o nosso culto, o nosso altar de adoração. E a nossa vida inteira deve ser vivida ao redor da presença de Deus, assim como o povo de Israel acampava ao redor do tabernáculo. E agora, fica a reflexão final. Se a adoração é a nossa identidade restaurada, a pergunta que realmente importa não é como foi o culto no domingo, mas sim como é o culto na segunda-feira. No trabalho, nos estudos, em casa com a família. É aí, na vida comum, que o verdadeiro DNA da adoração se revela.